dar 5 dicas para você que quer se tornar locutor de rádio. Mas, mais uma coisa. A quinta dica é a dica mais importante. É verdade. Olha só. Só para você ter uma ideia, André, antes de você dar a sequência, eu só quero falar que essas dicas, elas não são aquelas dicas padrão, que você está acostumado, não. Olha, dicção, impostação, fluência. Não, elas são dicas da maneira mais natural de você fazer. Não tem nada a ver com aquelas dicas que você está acostumado, de impostação, dicção e fluência. São dicas totalmente novas que você não viu em lugar nenhum. E aleatórias. E aleatórias. Essas são dicas que você só vai ter nesse vídeo. Tá mas é o seguinte, e só pra quem ficar até o final do vídeo. É verdade, até o final. Só pra quem ficar. E mais que isso, deixa um like aí, comenta nesse vídeo o que você achou, se você tá gostando desse vídeo, se você. E já se inscreve no canal aí. Vande, fala pra mim, conta um pouco da sua história, da onde você vem, como é que você veio parar no rádio. Tá certo. Bom, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite, André Marques. Mas todo mundo vai ver que é dia aqui, né? Porque tá claro. Tá claro pra então, caramba. Pronto, boa tarde. É o seguinte, quando eu comecei no rádio, cara, eu comecei nos anos 80. Nos anos 80 tinha muito aquela coisa do comunicador, tem aquele vozeirão e aquela voz impostada. Rádio Menina do Sul, aquelas coisas, né? E eu era moleque, cara, que a voz estava ainda em transformação, ela estava, sabe quando tem na adolescência, aquela coisa de ficar variando a voz em todo momento? Então eu comecei naquela época, 1983 ali, né? E comecei lá em Minas Gerais. Porque eu sou natural de São Lourenço, Minas Gerais. Né? Mas, deixa eu entender uma coisa. Do nada, você tá ouvindo rádio? Alguém na sua família ouvia muito rádio? Não, é curioso, cara, porque esse negócio do rádio foi assim que aconteceu. A gente tinha aquelas televisões, você se lembra, antigamente, hoje em dia não, a gente tem LCD. Tudo é fininha, né? Tem tudo bacaninha, mas antigamente era um trambolho. E tinha aquele sintonizador horizontal, e todas as vezes que tinha que mexer na televisão lá para deixar o horizontal legalzinho, não sei se você lembra do seletor, aquela coisa antiga mesmo. E eu queria, eu peguei gosto de arrumar lá, que não sei o que, né? Então eu já estava pintando um pequeno operador aí. Já tava operador. E aí toda vez que dava um problema na imagem da televisão, no som da televisão, eu que ia lá arrumar a televisão, ajeitava lá os canais e tudo. E aí depois disso aí, meu pai me deu um radinho, um Nissei, que era da época, era um radinho muito conhecido na época. O Nissei deu um pra mim e pro meu irmão. Meu irmão Zé Luiz, que também é radialista. Certo. E a gente destruiu o rádio para saber como é que funcionava, como é que saía a voz dali de dentro, porque tinha aquela coisa, interior. Você achava que não é possível, tem gente aqui dentro, não tem gente. A gente abria lá para ver, quebramos vários rádios que o nosso pai nos deu, né? Certo. E com isso, cara, foi criando eu comecei a pegar esse rádio e ouvir na madrugada programas. Geralmente também a região era mais o Rio de Janeiro. Eu ouvia muita coisa do Rio de Janeiro, Eloy de Carlos e tantos outros ali na Rádio Mundial, a extinta Rádio Mundial, a 860, que eu acho que no Brasil todo mundo conhece a Mundial, né? Os mais antigos pelo menos. E aí eu ouvia ali Samuel França, ouvia o próprio Luiz Penido na narração esportiva, Jorge Cury, Valdir Amaral, e o Gilberto Lima, o Valdir Vieira, que fazia as tardes da Globo, e coincidentemente o Valdir Vieira, eu sou Van de Veneno, o Valdir Vieira é o WV, eu também sou WV. Sim. Então eu gostava muito desses caras e eu comecei a despertar, eu ouvia muita Rádio Manchete, a Manchete FM, e eu já tinha aquela vontade de fazer o FM, porque eu queria fazer o locutor executivo. Sim. E antigamente, o locutor não é chamado de locutor ou comunicador, ele era o disc jockey, lá nos anos 80, virada dos anos 70 para 80, ali 79 para 80. Sim. O locutor não é locutor, aquele cara é locutor de rádio, não, aquele é disc jockey da rádio, que é o DJ de hoje, né? O disc jockey. E eu queria ser disc jockey de qualquer jeito, ali com 7, 8 anos. O que você quer ser? Eu quero ser disc jockey, né? Locutor. E o que acontece é que eu criei tanta vontade que eu sonhava, às vezes, que estava fazendo horários das rádios, porque eu conhecia a rádio da minha cidade, na época era a Rádio São Lourenço, e aí me apaixonei pelo veículo de uma tal maneira que aquilo não tinha como ser outra coisa. E batalhei em torno disso. Agora, quando a gente fala assim, é mais de sonho, de buscar um sonho mesmo, de que batalha. A batalha acontece, eu acho que hoje essa batalha acontece, mas naquela época era uma coisa mais sutil, porque se você levasse um não, como muitos nãos que eu levei,
você não desistia, porque aquele seu sonho, aquele não significava absolutamente nada. Sim. Você ia tomar aquele não, você ia na outra porta e não, de novo ia na outra, não, mas uma hora alguém ia falar sim. Essa era a certeza. E aí em 1986, eu já queria ser, na verdade, locutor esportivo. Locutor esportivo. E aí eu fui fazer a Rádio Mineira do Sul, que ela surgiu assim, essa oportunidade surgiu porque eu tinha um amigo que ele era mais velho que eu, e ele já sacava mais de rádio que eu. E ali eu estava com, acho que 13 anos de idade, mais ou menos, com 13, 14 anos de idade. Esse meu amigo foi fazer um programa, e dentro do programa dele, eu ganhei um espaço ali, vamos lá fazer, você vende os anúncios, a gente vai compartilhar aí o programa, a gente divide o horário. E ele me colocou 2 horas dentro do horário dele. Só que eu já tinha um costume de gravar, eu gravava algumas coisas, eu tinha um pessoal que gravava algumas coisas comigo, nós fazíamos festinhas na cidade, aquelas festinhas de bairro de antigamente, sabe, festinha junina, cada bairro junta todo mundo. Exato, aquela festa que rolava da quermesse, né? E eu comecei a fazer a locução dessas quermesses, e esse meu amigo, a gente gravava e gravávamos fitas, imitando o cara da Rádio Manchete. Manchete Rio, tal, e aquela coisa toda. E a gente chegava lá, e os turistas da minha cidade, que é uma cidade turística, esses turistas, eles colocavam compravam aquelas fitas, eu acho que mais para ajudar do que qualquer outra coisa. Mas vendíamos essa fita cassete para eles, cara, era uma coisa louca, porque se despertou, falou, poxa, legal isso aí. E eu fui me envolvendo com esse mundo do rádio, essa vontade de fazer um rádio real, fui para essa rádio para estrear, e fiz só uma semana no horário, porque o pessoal gostou, e eu queria fazer padrão, né, padrão Manchete, não queria fazer diferente não. Chegava lá, fechei um esquema com uma pessoal que vendia discos, antigamente tinha muito esse negócio de vender o LP, né, o long play, e aí eu fui nessa loja, negociei com eles para poder tocar. Eu não ia cobrar nada para ter um anúncio, mas eu teria os LPs para tocar na programação. Certo. Aí eles cederam esses LPs. E aí quando chegou na rádio, eu só tinha a música do momento. Lá, ali era o Hearst 69 do Dino Vanelli, só nessa linha, Gilbert Sullivan e por aí vai, né? Aquela Raindrops Keep Falling My Head, do B.J. Thomas também, imagina, 79, e ali pra mim já era um flashback, na verdade. E aí eu comecei a fazer aquele negócio lá, aí eles me tiraram daquele horário, gostaram e foram me colocar no horário próprio pra mim, que era aí eu comecei a fazer um programa chamado Balanço New Wave, que era aí já era 86, fui fazer o Balanço New Wave, e aí depois fui para inaugurar, fui o primeiro locutor da rádio Circuito das Águas lá em Caxambu. Fui para a rádio da minha cidade, São Lourenço, que é ali do lado de Caxambu, Circuito das Águas Mineiro, né? E ali eu comecei, aí sim, fazer o rádio profissional, carteira assinada, tudo certinho. Mas foi desse jeito assim, o rádio foi me levando e foi me conquistando, eu fui me apaixonando, me envolvendo, e aí se passaram aí o quê? Acho que 30 e poucos anos, 36, 37 anos que eu tô fazendo rádio. É a minha idade, cara. Pois 34 anos, eu falo pro pessoal do canal que eu sou um filhotinho no rádio, o pessoal não entende. Porque é disso que eu tô falando. Eu me apaixonei por rádio. Você se apaixonou por rádio com quantos anos? Você 7, 8 anos por aí. Eu acho que já tava na veia. Já tava na veia. A primeira vez que você falou no microfone com 12, 13 anos, por aí... Foi 13 para 14, mais ou menos. Que eu falei o microfone de rádio, né? Mas sim. Eu já fazia aquelas quermesses que eu falei lá com 10 anos. Eu não sei como é que o pessoal... Antigamente tinha umas coisas loucas. Hoje o pessoal fala, não, criança não pode trabalhar. Imagina eu segurando o microfone numa festa, cara. Olha aí, responsabilidade. Mas eu fazia tudo certinho, pelo menos eu acho, né? O Ministério do Trabalho. Adverte, criança no trabalho. Mas é verdade, cara. Imagina o estatuto da criança e do adolescente, cara, naquela época. Já não ia me deixar trabalhar. Sim. Eu vou falar, ainda bem que não existia. Hoje é tudo bem, hoje as coisas são diferentes, é necessário. Mas, de qualquer forma, o sonho ele vai se realizando nesse patamar, né, cara? Eu acho que você, quando você tem um sonho, o sonho também vai te atraindo, você vai na direção dele, mas ele também te puxa, cara. É um imã que faz você acontecer de alguma forma. Eu acho que quando o cara tem vontade, quando o cara tem prazer, quando ele tem esse sentimento mesmo de prazer por aquele veículo. De paixão por aquilo que ele faz, né? Eu acho que ele quer fazer. Independente que seja rádio ou qualquer outra coisa, você acaba se envolvendo e a coisa, ela toma corpo dentro de você de alguma forma, né? É dessa forma que eu acredito, pelo menos. Faz sentido. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Acho que a maior parte das pessoas que eu conversei até hoje do meio do rádio dizem uma coisa. Se você é locutor de rádio, você tem que dormir dentro do estúdio. Já dormiu alguma vez dentro do estúdio? Já dormi muitas vezes, muitas vezes. Porque, assim, quando você vai realizar um sonho,
você tem que você lembra da música do Milton Nascimento? O artista tem que ir onde o povo está, né? E você, quando você vai realizar o seu sonho, tem que ir onde o sonho está te apontando e mostrando um norte. E eu, na época, eu tive que sair da minha cidade, imagina, apaixonado pela minha família, meu pai muito próximo, eu sempre tive uma relação próxima do meu pai, ele já falecido há muitos anos, e ficar longe dele, da minha mãe, da minha família, era muito, muito pesado para mim, um meninão do interior lá. Mas eu tive que sair para ir para outra cidade, morar em outra cidade, Caxambu, por exemplo. Tive que morar em Caxambu. Longe de todo mundo que você gosta. Claro que eu passei a gostar de outras pessoas, Sim, de ver um claro. outro universo, mas você deixa aquelas pessoas que você ama para realizar aquele sonho. E de repente, em alguns momentos, não ter o que comer, que aconteceu comigo. Não posso citar, mas aqui na região que você está gravando aqui, eu tenho parceiros aqui que a gente passou altos perrengues, em altas madrugadas, dormindo dentro do estúdio de rádio e acordando para fazer horário no outro dia também. Sim, né, sim. E no outro dia, e mais que isso, se você trabalha às vezes numa coisa que você não gosta, você passou uma noite, às vezes, não muito bem, chega no dia seguinte, você chega no trabalho acabado, você não quer fazer de jeito nenhum. Agora, eu não sei se só eu que tenho essa impressão. Quando eu chego aqui no microfone, na hora que abrir o microfone, acabou. Até tem vídeo meu aí que eu falo sobre isso. Não acontece. Abriu o microfone, você se transforma numa outra pessoa. Acontece, cara. Sabe por quê? Mas é isso aí. Eu acho que é o prazer de você fazer o rádio. Agora, pra quem não sabe, quem fala assim, poxa, rádio, por que eles falam que isso aí? Antigamente, os mais antigos falavam, mas essa rádio, como se eu não fosse antigo assim também, né? Mas fala, o rádio é uma cachaça, né? Que é aquela coisa que é um vício. E é um vício, cara. E você que se apaixona por esse bichinho aqui, ó. Não tem. Cara, por uma mesa de som. E hoje, porque são esses equipamentos, né? Um software como esse aí que a gente utiliza aqui na programação. É uma coisa. Mas antigamente, cara, era cartucheira, era o rádio ao vivo mesmo. O ao vivo era ao vivo, né? Hoje você consegue. Esse programa que a gente está usando, nem tanto, mas alguns programas o locutor ele sai do estúdio, vai tomar café, vai no banheiro, e tá tranquilo. Antigamente, para você ir fazer um xixizinho, você tinha que correr, cara, e colocar lá o Faroeste Caboclo, né? Pô, entendeu? Melão da Pisadinha. Só o Guns N' Roses aí agora mais pra cá, né? Ali nos anos 90, já 80 para 90, 80 para 90, vamos dizer 80. Mas o Guns, que tinha aquelas músicas enormes, November Rain. Hoje computador, tudo mais. Aí você é tranquilo, cara. Você consegue fazer tudo que tiver que fazer e dá até tempo de lavar a mão. Sim. Você sabe uma coisa que hoje o pessoal fala assim, tem uma galera que costuma dizer, que o rádio acabou, que o rádio não sei o quê. Agora, se você for ver até mesmo tudo que está no YouTube hoje, um podcast, ele está copiando um rádio. Não, você reparou? Na verdade... É um formato é um rádio, é um microfone, é uma mesa, mesmo que às vezes não tenha uma mesa, tem um computador que está controlando o áudio. Os caras adaptaram. Na verdade, eles adaptaram. O podcast nada mais é que os grandes programas de revista de rádio, você quer saber, de entrevistas. E essa história do rádio vai acabar um dia, isso aí eu ouço desde quando eu comecei. Quando eu comecei, o rádio vai acabar um dia. Eu estou esperando esse dia que chegar aí. E ele não chega, porque o rádio ele tem uma coisa que os outros veículos não têm. Não tem, e é complicado. Por exemplo, no rádio você tem o imediatismo da informação, sim. Você tem um ouvinte pede uma música agora, você caça uma música aqui, já toca para o ouvinte, troca uma ideia com ele. E os outros veículos, você pega a televisão, por exemplo, né? A televisão é um veículo maravilhoso, maravilhoso. Sim. Mas como é que você vai fazer algo ao vivo, cara, sem ser uma coisa muito bem elaborada? A televisão ela trabalha com aquela elaboração exaustiva, diferentemente do rádio, que você consegue colocar um tom de improvisação muito maior. Você pega aí os grandes feras da televisão, passaram pelo rádio em algum momento da vida. Né? Então fica mais enlatadão na televisão, né? O cara tá ali no teleprompter. Se falhar, meu irmão, eu já vi situação que você deve ter no YouTube, se você for, você vai ver grandes feras da comunicação, digamos assim, do jornalismo. O cara travou, porque o negócio parou. E é costume, né? Então o rádio ele dá essa versatilidade. E o rádio acabar é difícil, porque você tem plataformas, você pega um Facebook, você pega YouTube, que é o canal que nós estamos agora, você pega o Instagram, e hoje está tudo isso agregado para o rádio, a favor do rádio e sendo parceiros do rádio, paralelamente. Então são plataformas digitais, plataformas diferentes, oferecendo o que de presente para quem está ali do outro lado? Exatamente o rádio, cara. Então, dificilmente o rádio acaba, né? Como tantas vezes as pessoas falaram. Sim, sim. Você falou uma coisa, você falou, dá um problema. Eu vou contar uma curiosidade para você que está no canal, isso em primeira mão. Eu vou contar para você
Eu fiz aqui, nesse estúdio, uma outra emissora, não era esse estúdio, uma outra emissora antigamente. E na minha estreia, no rádio, a minha primeira vez numa rádio oficial, tinha acabado de tirar meu DRT, É importante. meu atual SRT. E eu cheguei aqui, na minha estreia, Dia das Crianças, não tinha ninguém aqui dentro da rádio. Na hora que eu comecei a falar, desligou tudo, cara. Desligou todos os computadores aqui, não tinha ninguém pra me ajudar, né? na minha estreia. O fantasma da rádio. Pô. Agora, só assim, o que você falou do dinamismo foi isso. O que eu fiz? Se é numa outra, fica mudo. Eu fiquei aqui. Cara, eu fiquei falando aqui enquanto eu procurava ali. É o que dá pra fazer, né? É o que dá pra fazer. A minha primeira rádio que eu tava falando, da Mineira do Sul, lá em Passa Quatro, a primeira é de Passa Quatro, Minas Gerais. Era do sistema Grande BH na época. E eu lembro que a primeira vez, cara, que eu tive assim um contato com, aí sim, com coisa profissional, com uma mesa de som profissional e tal, foi lá na Mineira do Sul. E eu lembro até hoje, tinha um locutor chamado João Martinho. E o João Martinho, ele já tinha ali uma estrada muito grande, já tinha ali uns 25 anos de rádio, isso lá nos anos 80. E ele pegou, falou assim, ó, você já operou rádio na sua vida? Eu falei, não, nunca operei não, como é que é? É fácil, é difícil? Olha a inocência do mineiro. Não. Cheguei lá, ajeitei o microfone, né? Pra a mesa de som. Tô esperando o cara me explicar como é que é, né? Tô só esperando aqui, passando o comercial lá, daqui a pouco eu olhei pra trás, cadê o cara? O João tinha ido embora, cara, e eu olhei e vi ele embora lá distante, e falei, tô perdido. E agora, o que eu faço aqui? Eu sei que sabia onde era o canal do microfone, aí foi o que eu fiz, eu liguei o microfone e depois fui adaptando as outras coisas. E antigamente tinha aquele sistema de PET, que é diferente hoje, hoje é tudo. Hoje a gente tem um sistema aqui que é de IP, com Dante, que se dispensa fio, então tudo é feito por ligação do fibra ótica, então é diferente. É outra tecnologia. Aí não, era sistema de PET, que um PET, né, você colocava plugava um lado no outro, aqui era o microfone. Você tirava o PET daqui, passava pro outro, era uma coisa, era um CD, que era um toca-disco na época. E assim foi, cara, eu passei aquele dia, foi o dia do treinamento, porque eu fui para fazer horário e fiquei treinando, porque não deu pra fazer horário, foi praticamente um treino aquele dia, né? Não foi o Avera, não. Qual é a primeira dica? Primeira dica, na verdade, é uma coisa que ela tem que ser, na verdade, natural de você. Porque se a gente for, né? Se você for partir pelo pressuposto de que uma pessoa para fazer rádio, ela tem que se comunicar. E para se comunicar, ela não pode ser tímida, mas de que alguma forma, em algum momento, você vai ter que quebrar essa timidez. Eu digo como a dica 1, buscar ser versátil, falar com naturalidade. O rádio hoje, ele é... Antigamente tinha aquela coisa da impostação, da dicção influência. Não, porque... Né, por obséquio. Não tem... E na verdade não, buscar ser versátil no linguajar, falar com naturalidade, com desprendimento. Essa questão da timidez, né, que a gente fala eu tenho medo de microfone, eu tenho medo de falar em público. Você pode ter certeza, o cara mais tímido que eu não existia. Eu sempre fui um cara, pelo menos lá no passado, que eu tinha vergonha de falar em público tudo. Mas eu sabia que eu tinha esse sonho, então eu tinha que quebrar. Então muitas vezes eu tive que forçar. Falei, vou falar e seja o que Deus quiser. Ficava suando, tremendo. Olha, o dia que eu fui começar aqui na rádio, eu tremi depois de mais de 30 e poucos anos. Tava tremendo, por quê? Porque é a primeira vez. E é isso que é o barato de tudo isso. É você agir com naturalidade em qualquer situação. Mas isso que você falou, isso eu acho que é a coisa mais... Eu ouvi algum artista falar isso em algum lugar, eu acho que faz todo sentido, que é assim, se você fizer uma coisa, quando você for fazer uma coisa e você não sentir aquela... A primeira vez de novo, não sentir aquele friozinho, para. Porque... Não é verdade? Para, porque é complicado. A dica 2, eu podia até colocar como dica 1, 2, 3, 5, enfim. Mas fazer o curso de radialista. Porque, na verdade, o curso de radialista, ele vai te colocar em situação, digamos assim, profissional, para que você possa acessar, para você buscar uma rádio, né? O DRT, o SRT, que vai te dar condições de você ser registrado. Tem muitos lugares hoje em dia que você trabalha na rádio, você consegue o DRT, o SRT, por tempo de trabalho. Sim, né? sim. Mesmo porque não tem aquela fiscalização toda. Mas o conselho que eu dou é para você estar sempre debaixo da lei. Eu sou muito legalista, então acho que fazer o curso de radialista para você ter o SRT é bacana. Não é uma coisa assim, eu acho que é um bom conselho, digamos assim. Tá, eu vou além. Eu digo que não só por isso, tem muitas pessoas que já têm um dom natural, que a pessoa abre o microfone, ela já vai ter técnica vocal, ela já vai saber... Ela já vem pronta, né? Ela já vem pronta, mas verdade. Tem muita gente que tem um sonho, às vezes, pode ser o seu caso, que você tem, às vezes, erro de pronúncia, às vezes você tem problema vocal,
de verdade, você tem a língua presa e não percebe, ou você fala... tem a língua pequesa? Presa e não percebe. Você tem alguma dificuldade na oratória, é legal no curso que muitas vezes você tem aula com fonoaudiólogo, você tem toda uma série de... É bem legal. Você entendeu? É bem legal. É bacana. E abrangente também, né? É legal. E é portfólio pra você, né? É conhecimento. Faz bem, né? Você tá vendo esse vídeo, você quer aprender alguma coisa, então você tem que aprender, estuda. Tá certo. Dica 3. Ó, ter um bom português, ou pelo menos buscar ter um bom português. A gente tem que levar em consideração que em vários pontos do Brasil, você tem os dialetos regionais, né? Sim, tem o linguajar, tem a gíria, que se usa muito hoje em dia na linguagem do rádio, mas é sempre bom você ter uma referência daquilo que é bom, daquilo que é certo, né? Eu acho assim, o brasileiro ele tem que saber falar o português bom, não precisa ser excelente, ótimo, mas bom precisa falar. A gente tem que entender. Porque imagina só, que credibilidade, o cara vai dar uma notícia, que credibilidade, ó, nós vai amanhã, o cara, quem estiver ouvindo essa notícia, o cara vai pensar 2 vezes em acreditar naquilo que você está falando, porque é uma questão de credibilidade. Se você traz uma notícia falando português incorreto, automaticamente você vai levar, né, ao descrédito toda a informação que você está trazendo na sequência. Então, buscar ter um bom português, fazer essas leituras diárias, ler o máximo que você puder, tá sempre lendo em voz alta também, que é importante, mas também tá na dica, incluso na dica 4, que eu já trago para você daqui a pouquinho. Pode falar a dica 4 emendando dica 4 aqui. E não esquece que a dica 5, a dica 5 é mais importante. Ó, olha só. A dica 4. A 4. Ler bastante jornal e revista, tá ligadinho com a dica 3, mas de uma outra maneira, mais pelo aspecto de que você precisa ter conhecimento das coisas, você precisa aprender, você tem que saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, até a título de informação, independente da informação. Nós não somos os donos da informação, mas você saber o que está acontecendo no mundo te coloca em condições de também não debater um assunto com categoria, não, mas pelo menos saber o que você está falando, saber aquilo que você está passando para os outros. Porque saiba você, quando você está no microfone, tem pessoas que vão dar valor naquilo que você está falando, vão acreditar naquilo que você está falando. Então, automaticamente, se você tem uma informação verdadeira que você possa ser falado, e longe de fake news sempre, então é sempre bom trazer essa informação, saber aquilo que você entende, aquilo que você está sabendo, aquilo que aconteceu, e você pode trazer aquela informação, trazer da maneira mais branda possível, e claro, trazer essa notícia acima de tudo, né, com aquela responsabilidade de alguém que está diante de um microfone. Beleza? E agora, essa é a dica mais importante. Pode falar a quinta dica. É verdade, a quinta dica eu acho também é mais importante, que é o seguinte: ter um entendimento que você... Aí eu estou falando para você que já tá ali com o pezinho na rádio, aí você já passou por essas etapas todas aqui, você vai entrar na rádio. Ter um entendimento de que você não toca músicas para você, mas a música é pro ouvinte, é o cara que está te ouvindo. Ele tá lá do outro lado, ele quer ouvir. Se eu for tocar verdadeiramente as músicas que eu gosto, talvez ninguém vai querer ouvir, porque eu gosto de muito flashback, balada rock, é o que eu consumo muitas vezes. Mas se eu não souber trabalhar com aquilo que eu tenho, o que eu toco diariamente, e entender que aquilo que eu toco é o melhor do produto, aí realmente desencaminhou todo o projeto. Então a gente tem que entender que a música que você toca, o locutor toca, é para os outros, não é para ele, né? Ter esse entendimento já é meio caminho andado para que as coisas andem da melhor maneira para você que tem esse sonho de estar aqui diante do microfone um dia. Espero cruzar um horário com você um dia, tá bom? Vande, obrigado, cara. Imagina. Desculpa atrapalhar o seu trabalho aí. Não tá atrapalhando nada, André. Tamo junto. E se você quer ser locutor de rádio, se inscreve no canal, deixa like, compartilha. Detalhe, e se der like aqui, like, o que vai acontecer? Eu tenho certeza que bons fluidos virão sobre a sua vida. Olha que legal. Com certeza. Falou? Valeu. Falou, se inscreve gente. no canal. E comenta aí embaixo aí quem você quer ver o próximo locutor, né? Quem sabe, de repente eles conhecem algum locutor e falam, vai entrevistar esse locutor aí pra mim contar a história dele. Com certeza. E quem sabe eu estarei lá. Tamo junto, é nóis. Valeu. Vai ler? Fluiu aí do jeito que você costuma fazer? Foi bacana.